foi a extensão dessa missão do Brasil para a Itália? Quando eles foram para a Itália, foi no mesmo período? Franciscão foi primeiro? Foi alguém antes dele? Como que funcionou? A Itália, ela tem uma história bem peculiar. Na verdade, o primeiro batismo é bastante interessante. Surpresa, quem quiser saber do primeiro batismo, está no livro. Eu não vou falar sobre o primeiro batismo aqui, mas é uma coisa bem intrigante o primeiro batismo. É uma coisa que vai ficar aí no ar. Quem atendeu o primeiro batismo da Itália? É uma coisa que as pessoas vão ficar bastante surpresas. Bom, o primeiro irmão missionário que foi para lá, no que tange a Assembleia Cristã, no que tange a missão italiana de Chicago, que começou a se espalhar então por todo o mundo, foi em 1908. Foi antes da Argentina e foi antes do Brasil. Foi no ano de 1908. Mas anterior a 1908, teve alguém por lá antes, só que eu não vou dizer quem é essa pessoa. Bom, oficialmente, a história começa pelo irmão Giacomo Lombardi. Giacomo Lombardi que vai lá oficialmente, mas antes do Giacomo Lombardi vai outra pessoa lá. Está aqui o livro do irmão Lombardi. Tem bastante detalhes da missão dele lá. Na verdade, ele vai para organizar a comunidade lá. Ele vai lá e anuncia também o falar línguas estranhas. Porém, existe uma história muito bonita aí. O Lombardi, na verdade, ele acaba viajando muito mais que o irmão Franciscão. É um dos missionários que viaja até mais que o Franciscão. O Lombardi, ele teve na África, ele teve em Jerusalém, teve no Egito, teve em vários lugares. O bonito é que o Lombardi era uma pessoa simples, uma pessoa já de idade, sem recursos financeiros. Ele não tinha como custear suas viagens missionárias. Mas ele sempre escutava o chamado de Deus para ele ir em algum país de missão, e ele se colocava à disposição de Deus. Eis-me aqui, eu sei que eu não tenho condições, mas se o Senhor me envia, o Senhor prepara as condições. Ele dizia para sua esposa preparar as malas, preparar as coisas, ia para o porto, chegava lá, de repente, alguma pessoa que não conhecia ele, entregava uma importância para ele, ele ia lá e comprava o bilhete e tomava o navio e viajava. Então é bonito a fé que o Lombardi tinha. Muitas das vezes não tinha dinheiro, mas ele escutava o falar de Deus e ele se colocava em prontidão e ia. Se tivesse dinheiro, não tivesse, ele ia, ficava lá no porto e ficava esperando por um caminho que Deus criava. Então eu acho muito bonito a história do Lombardi. Então o Lombardi ele começa a igreja na Itália oficialmente em 1908. Depois de 1908 ele volta para os Estados Unidos. Ele vai com o irmão Franciscão e funda uma comunidade aí nos Estados Unidos, fora de Chicago, e acaba daí vindo então para a Argentina. Bom, voltando à Itália. A Itália ela passa por uma grande perseguição. Ela se torna vários grupos. Na Itália nós temos vários grupos hoje. Hoje, Franciscão vivo, ele faria parte da Congregação Cristã Pentecostal na Itália. Hoje ele vivo. Essa igreja ela é da década de 30. Quando se dissolveu a Assembleia Cristã, ela se tornou um grupo, não quis adotar o nome, e são chamados de zacardianos ou santíssimos, ou os santificados. Do grupo lá da Itália é o pior grupo. Por que o pior grupo? As irmãs não podem tirar carteira, as irmãs não podem estudar, as irmãs não podem andar de bicicleta. Então é uma coisa bem terrível. E se você fica viúvo lá, você não pode casar. Eles não aceitam o segundo casamento. Então é uma igreja terrível. Então ela foi fundada pelo Zacardini, né? E é bem interessante a história dela. Bom, depois nós temos a Assembleia Cristã Evangélica na Itália. E, por fim, nós temos a Assembleia de Deus da Itália, que ela é
então seria hoje a herdeira do movimento das Assembleias Cristãs na Itália, seria a Assembleia de Deus da Itália. A Assembleia de Deus da Itália, ela tem dupla filiação. Ela é afiliada às Assembleias de Deus dos Estados Unidos e ela é afiliada também à Convenção Internacional das Assembleias Cristãs. Então, a Assembleia de Deus da Itália, ela tem dupla filiação. Ela faz parte de duas convenções. Qual que é a outra convenção? Então, a Convenção Internacional das Assembleias de Deus e a Convenção Internacional das Assembleias Cristãs. Lá na Itália tem vários... Então, lá criou o quê? Umas 3 ou 4 vertentes, é isso? Existem muitos grupos lá, mas os principais seria a Zaccardiani, a Pentecostal, né, a Congregação Cristã Pentecostal, e, por fim, a Assembleia de Deus, que ela é da década de 40 e ela é organizada e registrada em 59. É pelo mesmo que evangelizou a Assembleia de Deus aqui no Brasil ou não? Não, tem nada a ver com os missionários do Brasil. Lá na Itália foi um missionário que... Bom, é muito interessante a história dele, na verdade. E essa fundação da Assembleia de Deus da Itália, existia uma perseguição muito grande lá. Então, ele foi lá para organizar a igreja, para, de fato, dar uma liberdade para os irmãos. Porque a igreja lá era clandestina e o governo italiano não reconhecia a igreja. Mas com a ida desse missionário lá, ele consegue organizar a igreja e consegue que a igreja ficasse reconhecida na Itália. Só tem um detalhe. Para isso, ele teve que contar com a ajuda da maçonaria, e fora a ajuda da maçonaria, ele vai até o Vaticano, ele conversa com o Papa. Então, é uma história bem interessante. É uma coisa bem interessante. No livro, vocês vão encontrar foto dele, vocês vão encontrar essa história aí da ajuda da maçonaria, de repente, para poder, de fato, eles terem uma liberdade pública de culto. Então, eles tiveram a ajuda da maçonaria nisso aí. Então, é bem interessante essa história aí, bem integrante. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.